O surgimento do fascismo, ele está diretamente ligado à crise... O quê? Tá bom. Tá tudo bem, gente. Nada tá acontecendo. Hoje a gente vai falar de um bolo muito especial. Eu espero que vocês gostem. Anota aí a receita comigo. Os ingredientes de hoje vão ser 2 xícaras de trigo, 1 xícara de açúcar. Doutora Drag! 2020 foi um ano super amargo. E a gente já aprendeu que o fascismo ele não é encarnado só e somente na figura do Bolsonaro. Esses dias, inclusive, a gente viu aí figuras, posta só sobre coisa anti-bolsonarista, mas não vai à raiz do problema. Esse movimento fascista, ele é maior que o próprio Bolsonaro e tem pressionado para que ele seja mais autoritário ainda. Enfrentaremos em 2021 outra escalada do fascismo. A pandemia, o aprofundamento da crise, cada dia aperta mais o povo brasileiro. E o povo sofre, o Estado esmaga. Estamos num caldeirão efervescente. Uma hora tudo vai estourar. É difícil fazer análise e pensar a conjuntura com tanta coisa acontecendo. Só a perspectiva de lutar que me mantém em pé, mesmo com esse tom que eu tô trazendo aqui para você hoje. A gente tá tirando força de onde não tem para dar conta. Dificilmente alguém imaginaria um cenário tão caótico como este que estamos vivendo. Uma barbárie já conta com mais de 300 mil mortos. Se você chegou aqui, você está no Doutora Drag e hoje eu queria bater um papo com você sobre fascismo. Este é um vídeo curto para a gente refletir um pouco. Eu quero fazer um vídeo para vocês sobre as análises de 18 de Brumário, mas está muito incipiente para eu trazer para vocês. Mas antes, inclusive, de ir ao vídeo de hoje, eu tenho aqueles recadinhos que todo youtuber faz, né? Curta esse vídeo, não se esqueça de se inscrever, compartilhe com suas camaradas, sua mãe, sua tia no Zap, me siga em todas as redes que é Dimitra Vulcana. E importante, se você quiser apoiar este projeto, você pode apoiar em apoia.se/horaqueer. É com esse dinheiro que a gente paga os custos para manter o canal, o podcast, a nossa Twitch, enfim, vários conteúdos que a gente produz para vocês. E o nosso projeto, ele está e continua no vermelho. Enfim, dito isso, bora para a missão de hoje. Eu sempre tenho uma preocupação aqui no canal com esvaziamento de palavras. Eu fico pensando, por exemplo, como foi normalizada a palavra genocídio. Já normalizamos tantos genocídios correntes entre nossos povos originários, população periférica, e isso é assustador. Não porque a gente intencionalmente faz isso, mas porque a realidade é tão cruel que a gente normaliza. Dia desses eu gravei com a camarada Luna, e a gente estava falando sobre o Vietnã e ficamos chocados com o choque dela ao falarmos sobre os nossos índices de morte dos jovens periféricos, de feminicídio, dos assassinatos movidos por LGBTfobia. Isso simplesmente faz parte da nossa vida atualmente e é uma realidade cruel, que é mais cruel, inclusive, para alguns do que para outros. 2019, 2020, a mídia, a internet, passou esses anos todos falando sobre Bolsonaro ser fascista, sobre Bolsonaro ter montado um partido claramente fascista, sobre Bolsonaro, até ser amigo muito próximo de milicianos. Hoje eu estou aqui para relembrar vocês o que seria o fascismo hoje. Acho que mais do que nunca devemos refletir sobre estes termos, entender um pouco como que se avança isso nas esteiras da crise do capitalismo. O termo fascismo, ele ficou muito comum nos últimos anos, mas por causa da internet também. Todo dia a gente depara com isso. Ao invés da gente normalizar, a gente deve ficar atento e entender profundamente estes fenômenos. Alguns estudiosos chamam de neofascismo, mas vocês precisam entender que o fascismo, ele é um conceito bem específico. E ele possui características que tornam ele algo extremamente único. Entender isso nos ajuda a entender o abismo que nos encontramos atualmente no Brasil. E hoje vamos de 10 pontos sobre o que é fascismo, que eu peguei da Clara Zetkin. É até um remembering de vídeo antigo meu, ok? O surgimento do fascismo, ele está diretamente ligado à crise do capitalismo e quando as instituições começam a ruir. Como assim, Dimitra? Tudo começa com uma escalada de ataques à classe trabalhadora e, ao mesmo tempo
que tudo está ocorrendo, a gente vê a classe média perdendo seu poder de consumo. E aí, cada vez mais eles estão também precarizados. Lógico que eles não estão assim tão precarizados quanto quem ganha R$1.000, por exemplo. Mas eles já não vão possuir o mesmo status de antes. Eu sei que não é bom ficar comparando, mas a gente sabe bem como a classe média andava e anda, inclusive até hoje, raivosa. Eles se sentem donos do poder e eles não são. Eles se sentem ricos de fato e eles também não são. Aquele cartaz da Disney, para mim, ele é simbólico sobre o que eu tô falando. É triste ver este movimento, pois eles poderiam estar conosco e não traindo a classe trabalhadora como um todo. Isso porque eles se apegam ao medo de perder o gozo de direitos que os outros não têm. Inclusive, muito se confunde entre privilégio e direito, a gente discutiu no vídeo anterior, né? Então, fica a dica para vocês e o card por aqui, ok? Ponto 2 é que a ascensão do fascismo ela é baseada também na incapacidade do proletariado mesmo resolver a crise social capitalista pela tomada do poder para a reorganização da sociedade. Essa fala não é minha, ela é da Clara Zetkin. E eu fico pensando como que hoje ainda temos uma dificuldade de lideranças, olha, da classe trabalhadora que não seja ligado, por exemplo, à figura do Lula. É triste, mas se em 2018 a gente podia ao menos ter assim um ponto, né, de sonho para um Brasil melhor, esse sonho de alguma forma morreu com as manobras da mídia e até mesmo da justiça com a Lava Jato que a gente conhece. E aí eu vou ler um segundo ponto aqui para vocês. E assim, a Zetkin, ela fala num trecho que eu acho melhor ler para vocês que eu separei aqui hoje, ok? Essas expectativas, e eu vou pedir para Savila colocar na lateral pra gente, foram dolorosamente destroçadas porque as pessoas perderam a sua fé, não apenas nos líderes reformistas, como no próprio socialismo. Bom, isso é um paralelo para a gente refletir sobre os efeitos, por exemplo, do antipetismo, mesmo não sendo um partido socialista, e é lógico que não falar sobre o antipetismo de forma rasa, tentar entender tudo o que aconteceu no meio deste processo. Depois a gente vai ao ponto 3, que a Zetkin fala que o fascismo ele possui um caráter de massas, com apelo especial às camadas pequeno-burguesas, ou seja, classe média como um todo. Por isso que eu acho importante a gente pensar sobre privilégios e direitos. Como, assim, lá no vídeo anterior, acho que eu expliquei melhor para vocês, fica a dica do vídeo anterior. Porque passou da hora da classe média entender seu verdadeiro lugar. E bem, não é com a elite. E aí vai levar a gente pro ponto 4, que é, para conquistar o apoio dessas camadas, o fascismo fez uso de demagogia, inclusive anticapitalista. Estamos recuperando a confiança no mundo e vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! E olha aqui a função ideológica do fascismo, né? A função do anticomunismo hoje é dizer, por exemplo, que o socialismo e o fascismo são a mesma coisa. Tem até youtuber fazendo isso. A ideologia fascista, também, é o ponto 5, eleva a nação e o Estado acima de todos os interesses e contradições de classes. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! O que nos leva ao ponto 6, porque o que acontece? Esse nacionalismo ele é utilizado pelos líderes fascistas como uma cobertura para incitar o militarismo e a guerra imperialista. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem caminhado. E aí a gente chega no ponto 7, que é uma característica fundamental do fascismo, que é o uso da violência organizada, que leva inclusive as tropas de choque contrárias à classe trabalhadora a esmagar toda e qualquer atividade proletária independente. E aí a gente vai chegar no ponto 8, que a gente explica que a ideologia do racismo é o bode expiatório racista e é uma mensagem central do fascismo. O que vai me levar ao ponto 9, que eu vou pegar do meu caderninho para vocês. Ponto 9. A certa altura, setores importantes da classe trabalhadora passaram a apoiar e financiar o movimento fascista. Encarnada... Eu não estou entendendo minha letra. Eu não estou entendendo minha letra. Sabe por que eu não entendi a letra? Nem ele mesmo. Marx. O Capital foi escrito e transcrito desse jeito. Encarando isso como uma maneira de conter a ameaça da revolução proletária. Os capitalistas patrocinam abertamente o terrorismo fascista, apoiando com dinheiro e de outras maneiras. Vejam só, eu vou ainda elaborar um vídeo explicando melhor este movimento e de como depois isso pode pegar num ponto de não retorno da burguesia nacional. E aí eu acho que vale a pena eu fazer uns trâmites entre 18 de Brumário, capitalismo dependente
presidente. Enfim, por hoje é só, não vou aprofundar neste ponto. E aí eu vou ler do caderninho o último ponto para a gente poder entender aqui todo o rolê do que eu quero trazer hoje. Uma vez no poder, o fascismo tende a se burocratizar e distanciar dos apelos demagógicos de antes, levando a um ressurgimento das contradições e conflitos de classe. E bem, gente, estamos aí num caldeirão, tudo ruindo, pessoas morrendo, em plena pandemia, pessoas sendo presas por cobrar do presidente o mínimo necessário para conter a pandemia, ex-bolsomínios arrependidos, todo dia uma cortina de fumaça diferente, por exemplo. A família Bolsonaro está envolvida em vários casos de corrupção e que ironia, era essa a bandeira do presidente. Dito tudo isso, é só para dizer que estamos num país que está com milhares de pessoas morrendo por políticas deliberadamente falhas no combate à Covid e que a preocupação de alguns setores da institucionalidade é acionar a Lei de Segurança Nacional quando alguém o chama, nosso presidente, de genocida. Então, o que eu peço para vocês hoje é foco, organização coletiva. Isso vai nos dar um horizonte, um norte para lidar com todo esse processo. É muito estranho ver, duas frases e essas preocupações dessas pessoas em geral. Porque, olha só, nós temos duas frases que não se combinam. Uma é as pessoas que falam que se deve comemorar a ditadura. E do outro lado, nós temos essas mesmas pessoas falando que não pode chamar de genocida. A conta não fecha. Antes de dar o tchau, aproveitem, entrem em nosso grupo de estudos organizado lá no Telegram, no Discord. Os links estarão aqui embaixo. Saibam que a gente também está streamando lá naquela outra rede. Eu não vou falar com muito ânimo aqui hoje, mas vai aparecer aí para vocês. E se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode apoiar em apoia.se/HoraQueer. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Depois de Dilma falar, agora eu só tenho bye. Ei, pessoal, eu estou aqui passando para fazer um apelo muito especial. Vocês já pararam para pensar que um vídeo renderizando demora horas e que uma pessoa que trabalha de freelancer tem que fazer uma renderização e tem que pegar o outro projeto para poder sobreviver, pagar suas contas, pagar seus boletos? Então, dito isso, eu estou aqui para fazer um apelo especial. A minha editora de vídeo, ela é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela e eu queria fazer essa campanha para a gente comprar um computador para ela poder editar seus vídeos e fazer seus freelas da melhor maneira possível. Então, se você puder nos apoiar, fique à vontade, nos apoie aqui da melhor maneira possível. O tanto que você puder doar até a gente atingir a meta. Depois, quem sabe, eu dobro a meta, ok? Beijinhos. Bye!